A eletrificação na mobilidade deve acontecer de maneira muito particular nas diferentes regiões do globo. No Brasil, especialmente, onde a gente tem o etanol, um biocombustível altamente interessante no que se refere à pegada de CO2, né? A emissão de CO2 é praticamente neutra nesse tipo de sistema. Nos veículos que a gente já tem hoje em dia, flex, essa pegada é muito baixa. O que a gente tem a oferecer, a evoluir, né, nessa transição energética, lembrando que a transição energética é sobre melhoria de eficiência de processos, onde a gente tem cada vez menos a emissão de CO2, no Brasil a gente tem competências e condições de produzir um veículo ainda melhor, mais eficiente, mais robusto, mais sexy para dirigir, um veículo que tem uma potência bastante elevada, como os veículos elétricos são. Os veículos elétricos ainda têm algumas limitações. Por exemplo, o tempo de recarga é muito alto, você ainda tem que construir uma infraestrutura de recarga bastante importante, que causa uma certa ansiedade nos consumidores, né? Será que eu posso fazer uma viagem de 500 quilômetros e vai ter um posto onde eu possa recarregar meu veículo? Será que eu vou ficar parado na estrada? Então essa infraestrutura tem que ser ainda construída. Ainda mais, a gente não teria eletricidade de qualidade na maioria dos países, né? Porque a matriz energética, por exemplo, do Brasil, por exemplo, ela é 83% renovável, mas na maioria do mundo isso não acontece. A gente tem coisas, matrizes elétricas na ordem de 40%, 50% renovável em algumas localidades do globo, até mesmo 25%, como existem em alguns países da Europa que são assim. Então, é muito importante a gente pensar na transição energética como um processo onde a gente vai analisar a emissão de CO2 do berço ao túmulo, desde a produção lá da bateria até a sua reciclagem, tá? Num veículo elétrico. E também pensar qual é a qualidade da eletricidade que está sendo abastecido esse veículo. No Brasil, felizmente, a gente tem uma grande vantagem, a gente tem o etanol. E por isso eu estou fazendo esse vídeo, para mostrar para vocês que a gente pode eletrificar o nosso transporte de uma maneira muito particular. Veja bem, a gente pode continuar abastecendo o nosso veículo em 5 minutos, como a gente faz hoje em dia. A gente pode fazer uma produção, a gente pode ter uma geração de eletricidade dentro dos veículos através da reforma do etanol e produzir hidrogênio e numa célula combustível produzir eletricidade. Daí a gente pode carregar um conjunto de baterias menor, não um volume grande como acontece no Tesla, por exemplo, onde todo o assoalho do veículo é baterias. A gente pode trabalhar com um conjunto menor que vai ter um uso mais apropriado para a cidade, e quando a gente precisa de um long term range, né, quando a gente quer uma autonomia maior do veículo na estrada, por exemplo, a gente pode trabalhar com a célula combustível auxiliando, e quem vai ser o limitador da autonomia é o tanque de combustível, como a gente tem hoje em dia. Então, o Brasil tem essa vantagem e a gente gostaria de mostrar para os colegas que estão assistindo aqui o que já foi feito na Unicamp. A gente já fez esses reformadores, a gente também está desenvolvendo essa célula combustível, acreditamos que seja pela primeira vez no Brasil sendo feito com essa qualidade. Então veja aí, camada por camada sendo desenvolvida dessa célula, desde do suporte metálico, do anodo, do eletrólito e do catodo. Veja aí.
que são células combustíveis, e a ideia é que a gente possa fazê-las tão leve e tão finas quanto possível e depois ampliar o tamanho delas na ordem de um cartão de crédito. Cada uma dessas células vai nos dar 0,7 volts. O que a gente precisa são células associadas com uma certa estanqueidade que permita nessa associação uma tensão e uma corrente apropriada, talvez 60 volts, 300 volts, até 300 amperes. A ideia é que a gente consiga criar esses módulos para que os veículos possam ser movimentados com a célula combustível reformador e também um conjunto de baterias possa ser recarregado. Essas iniciativas é uma combinação de forças governamentais, Fundep, Fapesp, Finep, bem como recursos de empresas que acreditam nessas ideias, como a Shell, Volkswagen, Toyota, Stellantis, Caoa, AVL, Bosch, tá? Semicron.